Abri aqui umas 5, 6 coisas. Bem, boa noite então, já estamos gravando e já vamos começar, hein? Bem, hoje nós chegamos então ao nossa aula número 10. Tem uma teoria, tem alguns exemplos que eu separei, mais práticos, e tem o nosso TP10. Eu anotei aqui na minha agenda, ó, no meu roteiro, que tem 7 coisas para a gente discutir. Então, hoje a gente deve gastar aí 1 hora, 1h05, 1h10 no máximo. Então, já começando no item 1, que eu anotei aqui na minha agenda, nós vamos para a apostila, né, que a gente tem usado. Na página 50 da apostila, aula número 10. Aqui eu tenho 1, 2, 3 páginas de teoria para a gente iniciar o assunto. Nosso projeto de uma rodovia que a gente tem trabalhado, né? O principal projeto que a gente denomina é o projeto geométrico. É o projeto que a gente veio fazendo desde o primeiro dia. Então, com base nas curvas de nível, né? Lá da aula número 1, nós projetamos um segmento reto, com base nas curvas de nível, né? Desse segmento desse traçado viário, a gente definiu as curvas horizontais. Depois a gente desenhou o perfil desse traçado e dissemos que a rodovia não pode apoiar diretamente nesse perfil desse terreno. Temos que projetar um grade. E aí projetamos um grade reto. E depois calculamos as curvas verticais. Então, nós já temos 2 vistas do projeto. A vista em planta e a vista no sentido, em grade, em perfil, no sentido longitudinal da rodovia. Depois surgiu a terceira vista, que é a seção transversal, que é um perfil no sentido transversal da via, onde você enxerga o bordo direito e o bordo esquerdo. Bem, a junção dessas 3 vistas, uma em planta e 2 em perfil, uma no sentido longitudinal, outra no sentido transversal, é possível, então, a gente fazer uma estimativa de volume. E aí tem uma interseção dessa geometria com a geotecnia. Isso nós trabalhamos no TP8. Quer dizer, então todo esse caminho que a gente fez é denominado de um projeto geométrico. Existem no escritório de engenharia, né, que vai fazer um projeto de uma via, seja uma rodovia, uma ferrovia, uma dutovia, qualquer tipo de via, os projetos não são só os projetos da geometria, que vão dizer que você vai colecionar, você vai ter que construir. Mas esse projeto da geometria, vão dizer, é o carro-chefe, é o que vai direcionar outros projetos. Então, tem outros projetos de importância também não inferior. Por exemplo, a gente viu semana passada, no último encontro, um projeto de interseções. É um projeto à parte e também envolve geometria, porque você tem que desenhar, você acaba desenhando no AutoCAD, esse que vocês entregaram hoje. Então, o TP9, projeto de interseções, é um projeto à parte. Esse assunto de hoje que a gente vai ver agora também é um projeto à parte, é um projeto de sinalização. Então, vai estar dirigido por uma pessoa do escritório, que essa pessoa vai ter noção dos manuais do CONTRAN, que é do Conselho Nacional de Trânsito, e ele, com base nessas normas, ele vai construir o projeto de sinalização. Então, é mais um projeto lá da coleção de projetos que tem para construir, para viabilizar a rodovia, no caso. Então, nós temos ainda o projeto de pavimentação, que a gente nem viu, vocês vão ter uma noção disso em Estradas 2. Tem o projeto de drenagem, tem um projeto, por exemplo, vai ter que fazer uma ponte. Tem um projeto de algumas obras civis.
Então, os projetos eles vão sendo agregados no projeto geométrico, até que isso vire um manual grandão com todos esses projetos, e aí possa fazer até o orçamento dessa obra. Então, vejam que a gente está vendo só uma das etapas de uma coisa maior. Mas é assim mesmo, na escola a gente aprende por partes. E depois, no futuro próximo, onde vocês estiverem trabalhando, essas partes vão se juntando. Mas indo especificamente hoje no assunto de hoje, né, de sinalização. Muito provavelmente vocês, como engenheiros civis, é pouco provável que vocês façam um projeto de sinalização. Mas se vocês forem de uma prefeitura pequena, de pequeno ou médio porte, provavelmente vocês vão estar envolvidos em todas as etapas de um projeto. E aí é mais um projeto que tem que ser construído. Então vamos aqui ter uma noção do que a gente vai aprender hoje. Então diz assim, ó, para a circulação de veículos numa via, seja em qualquer tipo de via, rodovia ou ferrovia, de forma segura, devem ser respeitadas algumas regras de conduta. Essa conduta é normatizada pelas sinalizações viárias. Então, as sinalizações viárias é uma padronização que não é do estado de Minas ou do Brasil, é do mundo. Então, existem normatizações de sinalização, Ctrl+C, Ctrl+V, espalhadas no mundo. Seguem mais ou menos o mesmo jeitão. Então, as placas, sinalizações horizontais e verticais, elas são as mesmas aqui no Brasil e em outras partes do planeta. A maioria dos projetos de sinalização respeitam a padronização mundial. No Brasil, o órgão responsável, quem que é o órgão que normatiza? No caso, é o DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito. Então, existe um manual, quer dizer, existe um código, que é o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, ele diz o seguinte, qual que é qual que, vamos dizer, que compete a esse órgão DENATRAN? Compete elaborar, juntamente com outros órgãos, e submeter à aprovação do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, a complementação e alteração de toda a sinalização que se vai utilizar nos projetos. Então, dentro do DENATRAN tem um órgão, que é o CONTRAN, que é justamente que monta essas padronizações. Essas padronizações a gente vai ver daqui a pouquinho, que ela se resume em 7 manuais. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, um bom projetista de sinalização, ele vai ter que entender ou consultar esses manuais. Daqui a pouquinho a gente vai navegar um pouco nesses manuais. Então, são manuais de consulta. Lógico que o seu camarada ele ficar só fazendo isso, ele vai saber isso aí de cor. No nosso caso, nós vamos consultar. Tá? Então, aqui uma frase que eu já disse, só vou ler para reforçar. Como projeto de interseções, um projeto de sinalização viária possui muitas peculiaridades, muitos detalhes, e merece a atenção de um profissional à parte dentro do escritório de projetos viários. Então, isso é delegado para uma pessoa que só vai fazer isso, provavelmente. Pode ser um de vocês, claro, se vocês especializarem nessa área, como pode ser um engenheiro de transportes, pode ser uma pessoa que tenha curso técnico de edificações, ou curso técnico em trânsito ou em estradas, que tem habilidade de CAD, né? Porque hoje os projetos são todos feitos de forma digital, e que teve curiosidade de aprender esses manuais que eu vou citar aqui. Logo, é importante que esse projetista domine toda a legislação pertinente ao tema, bem como tenha conhecimento de alguns softwares. Então, hoje em dia, como eu estou afirmando, não se faz quase mais nada à mão. Então, existem 2 softwares aqui que eu vou citar, eu vou passar um vídeo aqui daqui a instantes, que é o Transys, que é um programa, inclusive, mineiro, aqui de Belo Horizonte, que é usado no Brasil inteiro. Foi desenvolvido especificamente para a BH Trans, que é o órgão de trânsito aqui da capital, e que, inclusive, o Cefet tem cópia desse software. E tem um outro concorrente, que é o Sync, de sinalização. Então, eu tenho 2 vídeos rápidos, que eu vou passar daqui a pouco, que mostra mais ou menos como é que o sujeito usa desse programa.
Ainda deve ser claro que é bem diferente uma sinalização viária de uma rodovia, que tem velocidades maiores, para uma sinalização numa via urbana. Existem algumas diferenças aí. Um pouco mais de teoria diz assim, olha, para que serve uma sinalização viária? Vou dar um zoom aqui, talvez, para ajudar vocês. Serve para regulamentar as obrigações, limitações e proibições do ir e vir de veículos e também de pedestres. Para advertir condutores sobre condições com potenciais riscos existentes na via. Indicar direções, localizações, pontos de interesse turístico, etc. Para a pessoa não se perder. Essa que é a verdade. Uma sinalização também tem que ter esse foco. Transmitir aos usuários a informação sobre o direito de passagem. Qual que é a preferência? Então, é isso que também tem que indicar. Principalmente em interseções e seções da via. E apresentar os dispositivos auxiliares para atender as demandas acima, que é um manual específico de dispositivos auxiliares, que daqui a pouquinho eu vou mostrar esses manuais. Bem, quando então alguém está projetando a sinalização, tem aqui uma regrinha de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 coisas que tem que se preocupar para fazer o projeto. Tem que ter legalidade, ou seja, tem que obedecer o SCTB. Quer dizer, a sinalização tem que obedecer ao Código Brasileiro. Tem que haver uma padronização. Você não pode criar uma placa da sua cabeça. Apesar de existirem exemplos bem assim engraçados no Brasil e no mundo, de placas que a pessoa inventa. Tem que ser suficiente, ela tem que ter uma quantidade nem pouca nem muita, porque se tiver muita também confunde o motorista, tá? E aí vai muito de acordo também com a clareza. Ela tem que estar de forma visível, tem que ser clara, tem que sem dar dúvida, porque a velocidade dos veículos são altas, então ele tem que às vezes tomar uma decisão rápida. Aí vai também na precisão e confiabilidade. Não pode ser improvisado. Ser preciso e confiável, correspondendo à situação existente. De novo, ser visível e também preocupar com o material, a especificação do material que vai ser construído essa placa. Você não pode fazer uma placa de papel. Se chover, ela derrete. Então, existem já especificações de material próprios para aguentar chuva e sol 24 horas por dia, 365 dias ao ano. Imagina lá no norte de Minas, o sol pegando fogo e uma sinalização lá na rodovia. Tem que suportar a esse tipo de coisa. Bem, alguma curiosidade até então do que eu já disse? Alguma pergunta? No question? Então, eu vou agora passar 2 vídeos. Um vídeo deve ter uns 2, 3 minutos e o outro também deve ter uns 3 minutos. Um é desse software Transys e outro é o Sync. Esses softwares, geralmente, pessoal, são o que a gente chama plugins. O que é um plugin? Plugin é um software que está ancorado, por exemplo, no AutoCAD. Então, o sujeito está trabalhando lá no CAD, ou no AutoCAD Civil 3D, ou então outro programa, e você abre uma janela desse plugin para você compor o seu projeto. Então, tanto o Transys como o Sync são plugins do AutoCAD. São programas que estão ancorados no AutoCAD. Tanto é que no vídeo aqui vocês vão ver um desenho de CAD. Vocês estão me escutando? Estão, né? Faz um joinha aí. Sim. Beleza. Então, deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui. Minha dúvida é se o vídeo vai sair com som para vocês. Eu acho que vai. Aqui é o do Transys e aqui é o do BIM. Então, vou soltar a cobra aqui, vamos ver se vai funcionar. Esse Transys é o que tem no departamento, aqui tem no Cefet. Bem-vindos à demonstração do Transys Placa
para AutoCAD. Você pode iniciar o Transys Placa através do menu Criar Placa Indicativa ou clicando no ícone Criar Placa Indicativa. Surge o diálogo de escolher o padrão. Vamos escolher diversos padrões disponíveis. Vamos escolher o padrão Embratur 2001, sinalização turística. Surge o diálogo do Transys Placa. A gente tem uma área que escreve mensagem, vamos escrever mensagem de uma placa de sinalização turística de Maceió. Nós teclamos as mensagens. Vocês estão escutando? Pajuçara, depois Feira de Artesanato. Sim. Depois Piscina Natural. Depois Jaraguá. Depois a gente escolhe a cor da mensagem. Então é azul, aqui marrom, aqui verde. Depois a gente escolhe, define as setas. Vou definir aqui a seta 1 à esquerda, aqui seta 1 em frente, e aqui seta 1 em frente. Depois a gente escolhe na verdade a direita. Depois a gente define o tamanho da minha letra. Letra vias arteriais secundárias, 17,5 centímetros. Pronto. Minha placa já está pronta para ser desenhada. Eu clico em salvar como, dou o nome para essa placa. 4. Salvo. Dou um OK, clico na tela. E a minha placa é feita. Esqueci de inserir um pictograma. Então eu volto na placa. Insiro os meus pictogramas. Feira de Artesanato. E Piscina Natural. Pronto, já minha placa já ficou prontinha, feita com os novos pictogramas inseridos. Depois eu vou cotar minha placa indicativa. Seleciono a placa, clico na tela, aparece a minha placa cotada com todas as dimensões feitas. Por último, eu gero um croquis de localização daquela placa, onde eu tenho aqui o desenho da placa e uma área para eu fazer o croquis de localização. Está finalizada a demonstração do Transys Placa. Bem, ele faz mais do que isso, eu deixei curto aqui, porque senão toma meu tempo aqui da minha aula, tá? Mas o programa faz muito mais do que isso. Eu tenho outro aqui agora que é do concorrente que eu disse, do tal do Sync. Aqui já é uma aplicação bem interessante, que ele faz uma amarração com o AutoCAD Civil 3D, colocando as placas em 3D. Bem bacana também esse exercício aqui. Eu estou aqui com um projeto de sinalização em 2 dimensões, um projeto piloto, convencional. Neste arquivo aqui ao lado, eu apenas transformei toda a sinalização horizontal em 3D Poly, utilizando um comando aí nativo do Civil 3D,
E a nossa missão agora é compatibilizar esse projeto para o padrão, para a metodologia BIM. Para isso, inicialmente, eu vou alternar aqui a visualização para 3 dimensões, certo? Então, mesmo a visualização estando em 3 dimensões, a superfície está aqui embaixo, a gente pode ver que os elementos de sinalização continuam claramente em 2 dimensões. Para resolver isso, eu vou utilizar o comando BIMmaker, o comando nativo do Sync, onde eu posso escolher aqui entre as subcategorias de sinalização em meu projeto. Então eu vou começar aqui pelas legendas e inscrições. Ele me fala que existem 5 elementos dessa categoria e que 0% desses elementos estão em BIM. Então eu vou clicar aqui na opção completo, pedir para implantar. Ele vai fazer uma varredura do meu projeto, substituindo os elementos que estão em 2D e alocando elementos em 3 dimensões e também aqui o elemento e claramente também com as informações de projeto, certo? Vou fazer a mesma coisa aqui para as faixas, completo, implantar. Clicar numa linha aqui, também relacionar as informações da linha, perfeito? E por último, eu vou fazer aqui nas placas. Então vou escolher aqui a opção placas, completo, ele me diz que tem 2 elementos, 0% em BIM, vou mandar implantar, e ele implanta a sinalização em 3 dimensões, nos lugares onde havia em 2 dimensões. Aqui o elemento já vem com a fundação, bem como as informações de projeto, tipo da placa, o corpo, a película, dimensão, área e suporte. Então aqui a gente pode ver que de maneira bem simples, a gente compatibilizou um projeto de sinalização em 2 dimensões convencional para a metodologia BIM. Então para as placas indicativas, eu tenho aqui uma placa bem simples, que eu fiz a diagramação através do icon placa, e nós vamos transformar este arquivo inicialmente em DXF para o padrão em 3D dentro da metodologia BIM. Então, para isso eu vou acionar aqui um comando do Sync. Ele me pede para selecionar a minha placa. Vou selecionar essa placa. Ele já me informa aqui largura, altura e área da placa. E de acordo com essas informações, ele me sugere um suporte para essa placa, que neste caso aqui foi o semipórtico simples. Lembrando que isso aqui, pessoal, é um beta, tá? É só para demonstrar o funcionamento do software e a automação. Então ele me sugeriu aqui um semipórtico simples. Eu vou clicar em Sim para a criação da placa e ele vai pegar aquele arquivo em DXF e vai transformar neste elemento em 3D já com o suporte sugerido. Então é isso, bem rapidinho, só para vocês verem a potencialidade do sistema. No caso ali do segundo exemplo, não sei se vocês notaram que o sujeito já está com a rodovia projetada já no Civil 3D, né? Numa visão em perspectiva, quer dizer, todos os elementos já estão em 3 dimensões, e ele apenas adequou um projeto de sinalização a outro projeto já existente. Agora, alguma pergunta até então? Alguma curiosidade? Perguntas? Dúvidas? Vamos mais uma teoria aqui, que é o seguinte. Eu disse que o sujeito que vai trabalhar nesse assunto tem que ter noção, pelo menos, desses 7 manuais. Então, vou dar um zoom aqui nesses manuais. Então, nós temos aqui 3 manuais que são de sinalizações verticais, sinalização de regulamentação, de advertência e vertical de indicação. Provavelmente, quem já tirou carteira, quem tem carteira, fez a prova de legislação de trânsito e realmente já sabe, pelo menos tem uma noção das placas, né, de sinalização. Aqui, esses manuais é um pouco mais detalhado sobre o que a gente aprende lá na autoescola, né, no Centro de Formação de Condutores. Então, aqui é um pouco mais detalhado, porque justamente aqui esses são manuais voltados para a engenharia.
Aqui, no caso, tem um manual que é só da sinalização horizontal e 3 manuais, vamos dizer, auxiliares. Um de sinalização temporária, dispositivos auxiliares e um específico de sinalização semafórica. Então, os semáforos têm um projeto até à parte também. Quer dizer, tem conteúdo específico para como vai se implantar um semáforo, o tempo de semáforo, etc. Eu vou, então, abrir um desses manuais para vocês verem mais ou menos como é que é o jeitão desses manuais. Eu vou abrir o primeiro aqui. Todos os manuais têm mais ou menos o mesmo jeitão. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Então, daqueles 7 manuais, eu abri um destes. Vejam que é um manual relativamente extenso, né? 222 páginas. Não faz nem sentido numa aula a gente ver tudo, né? Como a gente viu outro dia, a gente conversou, quando a gente pega um material assim denso, né? A gente vai direto no sumário. Vamos lá ver o sumário desse manual. No sumário, ele diz mais ou menos assim. Ó, uma apresentação, índices de sinais de regulamentação, daqui a pouco eu vou abrir isso, que é um índice de todas as plaquinhas. Quais são os princípios que devem ser considerados para uma sinalização de trânsito? São aqueles 7 itens que eu comentei. E depois vem as considerações gerais sobre sinalizações, relativos a formas, dimensões, sobre o suporte das placas e outras coisas mais. E depois ele vem detalhando placa por placa, quer dizer, cada página do manual, ele detalha uma placa. Então, eu vou passar aqui para vocês terem a noção como é que funciona isso. Então, veja só, já no item 2 do manual, tem um resumo de todas as placas, tem uma tabela, né, que eu tenho o desenhozinho da placa, tem um código, geralmente os projetistas, no caso, decoram esses códigos. Então, por exemplo, a placa PARE é do código regulamentador 1, R1. Então, é o código dessa placa. Qual que é o nome dessa placa? Parada obrigatória. E ela está em qual página? Na página 39. Então, é um resumo de todas as sinalizações de regulamentação, que é esse manual aqui, que é de regulamentação. Então, daqui a pouquinho eu vou lá na página 39, só para a gente detalhar um pouco dessa placa. Antes de eu chegar na página 39, vou navegar mais um pouquinho aqui nesse manual. Ó, vai mostrar o que eu já comentei na transparência, o que é importante quando você projeta a sinalização. Novamente, ele repete, né, o resumo aqui das placas, né? Mas eu queria ir mais adiante. Tipos de suportes, né? Para determinados tipos de placa. Quando eu tenho uma ou duas placas, depende do peso aí, né? Do posicionamento da via, às vezes ela tem uma ligeira inclinação, quer dizer, ela não é perfeitamente ortogonal à via. Ela tem uma ligeira inclinação maior do que 90 graus para evitar uma reflexão dos faróis, né? O farol bater à noite e refletir a luminosidade. Então, ela tem uma ligeira inclinação na calçada, para justamente não ofuscar a visão do motorista. Aqui diz respeito a distâncias, né, da calçada, alturas dos pórticos, coisa e tal. Mas aí eu cheguei na página 39. Cadê? Deixa eu ir mais adiante. Só um momento, pessoal. Aí, cheguei na página 39. Então, placa por placa, vai ter uma página parecida com essa daqui que eu vou mostrar. Então, por exemplo, a primeira placa é a R1. Então, vem assim, é mais ou menos o mesmo jeitão. Vem o sinal, vem o nome do sinal, vem o código e vem a plaquinha. Vem explicando o que é o significado dessa placa, explicando qual que é o princípio de utilização dessa placa, como você posiciona essa placa na via
Ó, a placa deve ser colocada do lado direito, o mais próximo possível do ponto de parada do veículo. Aí vem detalhando isso. Depois ele sempre traz um desenho, tipo vai fazer um croquis, né? De como que ele sugere colocar essa placa, distância da esquina, distância da lateral, ok? Então tem esse exemplo de aplicação e outros exemplos. Depois ele relaciona essa sinalização com outras sinalizações. A placa R1 tem que, às vezes, está relacionada com a pintura de faixa de travessia de pedestre. Então ele relaciona isso com outras. E aonde que essa placa se enquadra dentro do Código de Trânsito Brasileiro. E aí acabou a página do R1. Aí vai abrir a página do R2. E aí vai, página por página, sendo desvendada cada placa. E assim, pessoal, é a composição desse manual. No final, ele vai trazer as dimensões padronizadas de cada uma dessas placas. Como tem que ser fabricada essa placa. As empresas que fabricam placas já têm isso padronizado. Mas aqui o CONTRAN tinha a obrigação de fazer isso para o Brasil inteiro. Então, esse tipo de material aqui, dessa literatura, ela já é uma literatura, vamos dizer, consagrada. Você não vai ter que ficar mudando isso toda hora. Isso o Denatran, junto com o CONTRAN, já deliberaram sobre esse assunto, e as empresas, os escritórios de engenharia, e as empresas que fabricam as placas, e, os órgãos de trânsito, né, de cada cidade, meio que já usam esses padrões. Então, eu abri aqui o manual número 1. Eu vou abrir agora um outro material aqui, um PDF, que é específico para Belo Horizonte. Por exemplo, esse aqui eu acho interessante, que é a especificação técnica de sinalização vertical. Então, para Belo Horizonte, igual um município de médio porte ou pequeno porte, pode ter um manual próprio, não fugindo, lógico, das normas que são maiores do que as normas gerais. No caso aqui, a BH-Trans, que é o órgão de trânsito daqui de Belo Horizonte, né, tem as suas especificações próprias, mas que seguem normas acima dela, né, relacionada a esse tipo de assunto. O que eu acho interessante aqui desse manual, que ele é bem detalhado, também é bem grande. Quer dizer, não é tão grande, 80 páginas, não é tão grande assim, mas ele chega ao nível de detalhes, por exemplo, de como tem que ser a fixação da placa. Então, nós estamos trabalhando aqui no campo. Então, no campo, como vai fixar uma placa? Quais são as especificações para você, por exemplo, fazer o chumbamento dessa placa? Qual a especificação do material necessário? Então, por exemplo, isso aqui é para uma fixação de longarina. E tem outras especificações mais detalhadas desse tipo de assunto. Por exemplo, fixação de placas no poste. Como é que tem que ser feito isso? E aí vai a um material mais operacional, né, de quem vai implantar a sinalização. Fixação de placa em chapa de alumínio em suporte simples. E aí vai. É bem detalhado isso. Vocês estão meio quietos, hein? Ou vocês não estão entendendo nada, ou estão entendendo tudo. Bem, vou fechar agora esses dois manuais aqui e vamos voltar para cá. Então, observando aqui, esses são os manuais e abri um de especificação aqui de Belo Horizonte. O que mais que eu separei para vocês aqui? A última página da teoria do manual é justamente a página lá da placa R1. Aqui eu replico só porque isso aqui a gente vai usar no nosso TP. Então, por exemplo, a placa R1, ela tem esse jeitão aqui, ó. Significado, princípio de utilização. Esse é o jeitão da placa R1, com essas especificações aqui de diagramação de construção da placa. O que mais eu separei aqui para vocês hoje ainda? Eu separei agora uns projetos de AutoCAD, que eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Deixa
eu ver se meu CAD aqui está aberto. Está aberto, sim. Até recentemente, quer dizer, até no momento recente, quem não usa ainda o Transys ou não usa aquele Sync que eu comentei, os dois softwares, né? Faz-se aí um projeto, vamos dizer, semi-automatizado. A palavra boa não é semi-automatizado, continua sendo automatizado. Ele não é manual, ele é feito no CAD, então é automatizado. Só que é uma composição de um projeto utilizando já placas pré-desenhadas. Quer dizer, são blocos. São blocos que já estão desenhados, ninguém precisa ficar desenhando placa. Essas placas já estão desenhadas aí na internet, é só procurar. E aí, o que acontece? Há uma composição dessas placas segundo a experiência do projetista. Bem, isso aqui, então, é um arquivo de convenções da BH Trans. A BH Trans fornece isso para as escolas, para os escritórios de engenharia, justamente porque é interesse dela que seja padronizado esse tipo de coisa. Eu vou dar uma navegada aqui, então, nesse arquivo, e que eu posso tranquilamente passar para vocês depois. Então, tem aqui todas as placas, né, em código. O sujeito pode projetar em código e pode projetar também. Aqui talvez seja melhor para entender. Pode projetar em código, tem um formato, vamos dizer, como se fosse de um croquis. Tem um projeto um pouco mais sofisticado, mas sem cor e com cores. Então, ele pode usar desses padrões. Então, meio que ele abre esse arquivo e vai fazendo meio um Ctrl+C, Ctrl+V e vai montando o seu projeto de acordo com essas plaquinhas que já estão desenhadas. Então, todas as placas já são pré-desenhadas, né? É um arquivo de consulta da própria BH Trans. Então, no escritório de engenharia vai estar isso disponível para o projetista. Então, vão ter todas as placas de regulamentação, de advertência. Então, isso aqui já está pronto, pessoal. Ninguém refaz isso, ninguém fica fazendo isso. Então, legendas diversas, né? Setas e marcas. Estão vendo? Isso tudo aqui já é padronizado, porque imagina se cada um fizer do seu jeito. Fica muito doido, né? Então, são padronizações aqui de raios de giro, por exemplo, placas de pedestres, apesar do Transys e do Sync também construírem essas placas. Você pode construir por aqui, de forma, vamos dizer, manual, né? Mas no CAD, mas você pode fazer o programa desenhar por você. A placa, igual vocês viram ali no vídeo. Isso aqui já são elementos de cadastro, é meio também uma cópia do próprio Transys. Como eu disse, a BH Trans usa o Transys, né? Então, são símbolos, são convenções topográficas, às vezes, né? Já padronizadas também. Ah, eu quero desenhar uma árvore. Vai desenhar uma bolinha, de preferência verde, com um xizinho. Não pode desenhar uma florzinha. Então, para BH Trans, uma árvore é uma bolinha com um xizinho. Então, são convenções que quem bate o olho já sabe o que é uma árvore. Mas o que temos aqui? Convenções de como que é o suporte, qual o tipo de suporte que você vai implantar, né? E outras coisas mais, tipos de traços também, que podem ser utilizados, né? Com cores específicas. Ele vai desenhar uma cerca que desenha do tom vermelho. Essas padronizações, pessoal, por que são importantes? Porque se você não seguir essa padronização, você nem entrega o projeto para a BH Trans. A BH Trans não aceita. Ela só aceita dentro dessa padronização. Então, os escritórios de engenharia têm que seguir. E outras coisas mais. Então, esse é um arquivo de consulta. Eu tenho um outro arquivo que eu vou abrir aqui, que a gente usa aqui no departamento para explicar um projeto de sinalização. Aí, vamos dizer, é fazer o projeto mesmo. Como os meninos aqui de engenharia de transportes fazem o projeto, e vocês têm que ter uma noção de como é a construção disso, vou passar aqui só a sequência construtiva. Então, imagine que se foi a campo, com topografia convencional, pode ser assim, pode ser usando
apenas uma trena, ou usando uma própria estação total, ou usando uma imagem de drone, e você fez o levantamento daquela interseção viária. E você precisa sinalizar essa interseção viária. Então, o primeiro passo é fazer o desenho da interseção viária. Seria o projeto geométrico. Bem, feito o projeto geométrico, uma segunda situação que você vai fazer a análise é a análise dos movimentos possíveis. Como assim? Um veículo que está, por exemplo, indo nesse sentido, indo para cá, indo para cima, subindo nessa via. Quais são as possibilidades que ele tem de conversão? Ele pode seguir reto, ele pode ter uma conversão voltando aqui para essa outra via, quer dizer, que como se fosse fazendo um retorno, né? Uma volta para a via que tá do lado, ou ele fazendo esse caminho aqui, que eu marquei, ou pode ainda fazer um caminho indo para a via no outro sentido, para outra via no outro sentido. Então, você marca quais são as possibilidades de conversão do veículo. Feito isso, a gente faz o que a gente chama de uma análise de conflitos. Quer dizer, todos os cruzamentos possíveis, quer dizer, se esse veículo está tendo essa trajetória, e esse veículo que está aqui também está tendo essa trajetória, vai existir um ponto de encontro, que na verdade a gente chama de ponto de conflito. Feita essa análise, veja que quantos conflitos existem. Existem muitos conflitos. Então você tem que administrar esses conflitos. Como? Uma sinalização ou uma sinalização, que pode ser placas, como pode ser semáforos. Bem, e aí você faz, para não ter tantos conflitos, você faz uma proibição de alguns movimentos, você faz uma restrição, senão fica muito confuso, né? Faz uma proibição, fala assim, esse movimento aqui eu não vou permitir. E aí ficam, ou restam apenas os movimentos possíveis. Então, essa análise, pessoal, é muito feita em função da serventia que você vai dar para aquela via, ou para as vias que estão tendo a interseção. Então, isso é feito, às vezes, com estudo de tráfego, pesquisa de campo e etc. Bem, chegando nesse ponto, você vai fazer uma análise da via, de uso da via. Como assim? Eu vou permitir, por exemplo, que essa via só tenha faixa em um sentido. Quer dizer, não vai ter mão e contramão. Vai ser só trânsito num sentido. Já nessa outra via, eu vou permitir, por exemplo, estacionamento paralelo ao longo da via. Então, são usos que você vai definir para a via. Isso precede tudo ao projeto de sinalização. Feito isso, pessoal, começa a nascer o projeto geométrico, mas de sinalização. Começa a se construir o que a gente chama aqui como se fossem canais, como se fosse aqui ilhas de refúgio, né? Até para facilitar a travessia de pedestres. Então, você faz ilhas aqui de segurança, vamos dizer, e formas de canalizar o trânsito. Por exemplo, esse veículo que está vindo aqui nesse sentido, ele vai ter que passar aqui, por exemplo, nessa canaleta aqui. Então, é a primeira sinalização que se é construída. Disso nasce a sinalização horizontal. Então, tem aí as faixas de travessia de pedestres, tem aí rampas de deficiente, tem sinalizações de piso, de placa de pare, né? E só depois, a última sinalização que nasce é a sinalização vertical, que são as placas. Que é esse tipo de projeto que nasceu aqui. Eu posso dizer aos senhores o seguinte, para sair daqui e chegar até aqui, que é uma interseção relativamente pequena, né? Nós estamos falando aí de um sujeito sentar na prancheta, pelo menos aí 2 tardes, ficar por conta disso. Agora eu vou abrir, isso aqui é um projeto, é uma sequência didática, né? Agora eu vou abrir um projeto real, desse tipo de coisa. Aqui já é um projeto real, no caso aqui em Belo Horizonte, que foi entregue para a BH Trans, né?
No caso, o objetivo foi adequação de estacionamento e vaga de carga e descarga. O bairro Santo Agostinho, que é um bairro aqui de Belo Horizonte. Tem toda a quadro de convenções, segundo o que eu mostrei para vocês. São padronizados, né? Inclusive, aqui está até fugindo do que eu falei, né? A árvorezinha aqui é uma estrelinha, né? Isso aqui não está muito bento, não. E aqui aparecem as placas, ó. Todas as sinalizações. Deixa eu ver onde que é essa rua aqui. É a Rua dos Aimorés com... Deixa eu ver aqui. Avenida Lagário Maciel, no bairro Santo Agostinho. E aí aparecem todas as sinalizações. Uma etapa seguinte seria a implantação desse projeto. O sujeito vai para campo com essa planta, né? Junto aquele manual que eu comentei da BH Trans de implantação, e vai fazer a colocação das placas. Esse projeto aqui, por exemplo, só para vocês terem uma noção de quantitativo, nós estamos falando aqui de um projetista que ficou aqui uma semana, talvez, pensando essa ideia, né? Quer dizer, talvez a equipe de campo foi a campo aí, fez a medição aqui em um dia. Então, a topografia consegue se fazer isso num dia. Mais um dia para fazer os cálculos e o desenho, 2 dias. O projeto aqui, se for um projetista experiente, ele vai gastar aí uns 3 dias. Já temos aí 5 dias úteis, né? Então, vamos dizer, uma semana de trabalho. Esse projeto todo a ser entregue na BH Trans, isso não pode ser cobrado menos de R$ 5.000, de R$ 3.000 a R$ 5.000. Só para vocês terem ideia, mais ou menos, do que a gente está falando. Isso, o projeto. Desde a fase de medição, né, até a implantação. Agora, para fazer a compra das placas e a implantação vai mais um tempo. Mais um tempo e dinheiro. E aí nós temos que fazer uma tabela, né, para chegar nos valores corretos aí. Eu estou dando números assim só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Por cima. É um projeto altamente especializado que tem que ser delegado a alguém que realmente entende do assunto aí. Alguma pergunta, curiosidade do projeto? No question? Caio, você está aí, Caio? Douglas, Duda, Gabriel, Henrique, João, Julie, Caroline, Liliane, Maria, Mike, Rafaela? Esse nome é estranho. Salles, Tamires. Rafaela, você está entendendo alguma coisa, Rafaela? Tô sim, professor. É a primeira vez que você vem, Rafaela? Não, eu assisto muito suas aulas. Já é a terceira vez que você fala que meu nome é diferente, que você não reconhece. Ah, é? Desculpa, então. Eu estou guardando o nome de alguns. É muito ruim esse negócio do ensino remoto, que a gente não vê vocês, né? Eu nem sei como vocês são. Se eu encontrar vocês no meio da rua, eu não vou saber nem quem são vocês. Vou passar agora a dar aula também sem vídeo, que aí vocês não vão saber quem eu sou. Que aí se eu ensinar um negócio errado, vocês não vão saber quem é que ensinou errado. Pronto. Henrique, entendeu alguma coisa aí, Henrique? Entendi, Túlio. É bem bacana essa questão de padronização. Ajuda, né? Sim, ajuda. Você pegar esses modelos prontos. Mas eu achei bem bacana os plugins também que você mostrou. Acho que automatiza e fica bem mais legal assim também, né? Principalmente questão de escritório de projeto, dinheiro. Uma coisa, Henrique, que como o exemplo hoje é de sinalização, mas a padronização de projetos é para todas as áreas. Se eu fazer um projeto de estruturas, um projeto de elétrica, hidráulica, hoje a padronização ela é para qualquer tipo de projeto. Então, se você vai atuar
numa área de projetos, você vai acabar acostumando com esses símbolos, né? E por que que é padronizado? Porque os órgãos públicos ou privados que vão receber o projeto têm que seguir a mesma simbologia, né? Aqui, no caso, a simbologia Verdade. é de sinalização, por acaso. Até para você Bem acostumar também bacana. a implantar a obra, né? Você tem que saber, já ler o projeto e acostumar com aquilo, né? Com certeza, bom demais. Gabriel, Julie. A Julie foi a primeira a entregar o projeto hoje. Oi, Tule. Ei, Caroline. Hello. Hello. Caroline, você é alta, baixa, gorda, magra, loira ou morena? Eu sou. Acho que eu sou média, assim, 1,62, né? Muito Ah, baixinha. média. Ah, É, ah, eu sou morena, do cabelo moreno, do cabelo preto. sei. É, e eu sou, assim, não vou falar que eu sou gorda, não. Mas sou normalzinha. Ô, Caroline, é muito mais fácil, eu acho, você abrir a sua câmera do que você se Ai, descrever. Não. eu já tô deitada de pijama, com o cabelo todo bagunçado. Ó, Caroline, quando eu tava com eu não tinha câmera. Na verdade, eu sempre tive câmera, né? Mas quando eu não tinha câmera, eu falava assim, não, eu sou parecido com o Brad Pitt. O pessoal sempre acreditou, né? Eu não vou iludir ninguém, não. Já, por exemplo, o Mike, ele falou que é igual o Rambo. Não, é não, Mike? E isso, sou quase careca. Você é a versão do Rambo careca? Exatamente. Ô, Mike, então se eu na rua ver um careca, eu vou chamar de Mike, é isso? Não, não, quase, quase. Ah, beleza. Deixa eu ver mais o que eu programei para vocês aqui, ó. Das 7 coisas, eu já disse uma, duas, três, quatro, cinco. 5 coisas. Faltam 2. Bem, vamos então caminhar para o fim, que é o nosso TP, nosso trabalho prático. Vamos praticar um pouquinho desse assunto. Aqui que eu programei como trabalho prático desse tema, né? Então, são duas atividades. A primeira atividade, bem simples. Então, eu vou fazer junto com vocês aqui o que eu pensei. Em cada um dos manuais citados, aqueles 7 manuais, na verdade, vão pegar para mim 3 apenas. Escolha uma sinalização de regulamentação, uma de advertência e uma horizontal e descreva o significado, princípios de utilização, posicionamento na via e outras coisas mais. Como é que eu pensei esse tipo de TP aqui? Eu acho que eu enviei para vocês outro dia um link que tem algumas apostilas e manuais. Se eu não enviei, eu vou enviar de novo pelo Cigar. Que é o seguinte, eu quero que vocês façam o seguinte. Vocês vão abrir um desses manuais que eu abri agora há pouco. Eu até fechei aqui, mas vou abrir de novo. Só um momento. One moment, please. Está aqui o manual de sinalização de regulamentação. Vocês vão vir na página de qualquer placa. Como assim qualquer placa? As placas estão todas aqui na página 20. Vou pegar uma qualquer aqui, só para dar de exemplo. Vou pegar, por exemplo, a placa. Pega essa daqui, proibido o trânsito de ônibus. Vou dar um zoom aqui menorzinho, só para ganhar tempo. Vou
copiar, tirar um instantâneo desse PDF. Vou abrir aqui um PowerPoint ou um PowerPoint, vai. Vou abrir um arquivo novo de PowerPoint ou de Word, como vocês quiserem. E vou inserir essa sinalização. É um trabalho bobo mesmo, hein? Mas qual que é o objetivo desse trabalho? Fazer com que vocês, pelo menos, tenham a dificuldade ou a curiosidade de pesquisar esse manual. Pelo menos folhear esse manual. Dar uma passada e saber que esse manual existe. Então, aqui eu já fiz o meu de regulamentação da placa proibido o trânsito de ônibus. Vocês vão fazer aqui mais uma de advertência e mais uma de sinalização horizontal. Qual que é o de advertência? De advertência é esse amarelo, esse aqui, ó, amarelo, esse. E o de sinalização horizontal é esse azul, esse azul aqui. Tem várias sinalizações, vocês escolham a que vocês quiserem. E assim, pelo menos leia, dá uma lida, né? Pra vocês manusearem o manual. Provavelmente vocês vão fazer essa primeira parte aí em uns 15, 20 minutos. Então, esse é o exercício 1 do TP10. Dúvidas nessa primeira parte? Não. Beleza? Fácil, né? É igual o que eu fiz aqui. Vocês vão fazer. Pode pegar qualquer uma dessas, tá? Tá, agora vamos ao exercício 2. Já um pouquinho mais sofisticado. Com máscara ou usando o Google Earth. Aí não precisa nem sair de casa. Geralmente aqui em Belo Horizonte, quando chega nessa etapa do TP, a gente pega trena, baliza e vai para campo. E a gente dá uma volta no quarteirão, faz um croquis de um quarteirão qualquer, pequeno. Então, dê uma volta no quarteirão da sua casa, seria uma via urbana, e faça um croquis da sinalização existente. Pode utilizar o Google Earth e fotografias. Pode bater fotos se quiserem. Então, aqui nós temos um exemplo. Deixa eu ver aqui. Alguém aí mora aqui em Belo Horizonte? Está aqui em Belo Horizonte? Quem que está aqui em BH? Duda, você está aqui em BH? Rafaela, Não. tá em BH? Eu estou, professor, em Contagem BH. serve? Tá onde? Contagem serve? Contagem serve. Qual é o nome da sua rua aí de Contagem? Quem que falou? Gabriel? Eu, Henrique. Henrique. Qual é o nome da sua rua, Henrique? Põe aí, Rua Rua Cirilo Diniz. Cirilo Diniz. Isso. Betânia, Contagem. Isso. Ué, é no Betânia? Ou é em... Betânia é BH ainda? É que tem dois. Aí. Peraí, tá chegando na sua casa. Já faz um Vou café sair. aí pra nós, hein? Ô, Henrique, sair onde aqui que é um sua pouco. casa aqui? Essa aí que você tá com o mouse, sobe um pouquinho. Aqui perto desse ferro velho? Parece um Não, ferro mais pra velho. cima. Onde tá o pontinho mesmo? Aqui nessa piscina? Pô, tem uma piscina aí, Henrique? Não, mais em cima. Um pouquinho mais em cima. Mais em cima. Não, pro outro lado. Vai pro outro pro lado. Isso, sobe mais. Sobe mais. Essa aí, ó. Aí, onde tá esse carro aí? Isso. Aqui, esse carro é o Dá seu. zoom. Dá um zoom aqui. Aí. Pronto. Tem Cheguei como na sua colocar casa. 3D? Não, é assim mesmo. Essa aí. Se eu sair daqui agora, eu chego aí em
20 minutos. Estou perto da sua casa. Bom Já demais. vai abrir no Skoll aí. Pode deixar. Ó, é o seguinte, você vai fazer o seguinte, Henrique. Nossa, sua quadra aqui é bem grande, hein? Mas é possível, Henrique, você fazer o seguinte. Você lembra que a gente fez semana passada, capturando a imagem do Google Earth? Você tem Lembro. salvar como, salvar imagem. Você centraliza o quarteirão da sua casa no Google Earth e salva essa imagem. Leva essa imagem para o AutoCAD. E aí, o que vai faltar, talvez, Henrique, você dá uma volta na sua quadra aqui, que é uma rua de bairro, né? Tô vendo que é um bairro. E Isso. provavelmente você vai ter algumas sinalizações, cara, na esquina. Algumas placas, talvez, de proibido estacionar. Você vai ter algumas coisinhas. De travessia de pedestre não tem nenhuma, não tô vendo. Mas sinalizações verticais, você deve achar alguma. As sinalizações horizontais tem algumas aqui, ó. Ah, mas aqui é dentro de um pátio. Isso aqui é onde? Acho que eu vou fazer na rua da casa da minha avó, que lá é uma rua que dá acesso à Aqui tá prefeitura, tem muita bacana, sinalização. Henrique, aqui tá bem bacana, olha. Onde é isso? É perto da sua casa. É perto. É. Isso. Tem uma aglomeração aqui, ó. Parece uma Isso aí escola. deve ser pré-Covid. Não, mas tem uma igreja, parece, ó. Ah, tá. Tem sinalizações aqui, ó. Sinalizações de pare, tá vendo? Aqui tá bem legal de você fazer alguma coisa aqui. Enfim, esse é Show. o nosso item 2 do TP. Esse vocês vão gastar aí um pouco mais. Vão gastar 40 minutos, 1 hora, para dar aquela volta e registrar algumas fotos e fazer alguma observação. Então, assim, isso é um projeto de sinalização. Isso não é construir o projeto. Mas é muito comum, pessoal, você fazer um mapeamento da região, né? Para você fazer uma sugestão de troca de troca de sinalização. Então, esse é o nosso item 2 do TP10. Dúvidas nesse? Quem não tiver condição de fazer digital, tem um papel na próxima página fazer à mão. Aí, faz à mão. Any question? Tuller, é para tirar as fotos da sinalização vertical e horizontal e também tirar o print aéreo e marcar? Você pode colocar sinalizações, por exemplo, você pode no desenho. Vou rabiscar aqui para não. Porque eu estou meio sem tempo já, tá? Deixa eu pegar uma ferramenta aqui. Então, no papel, você pode fazer o desenho do seu quarteirão. E você pode colocar algumas fotos do lado. Indicativas da sua sinalização. Isso é muito útil para, por exemplo, fazer a correção de alguma sinalização. E essas fotos você pode indicar de onde são essas fotos. Como se fosse uma composição. Ah, essa foto aqui é de uma área qualquer do seu desenho. Muito complicado o que eu disse? Não sei se captou a mensagem. Não, eu estava perguntando pro online, pro Maps mesmo, sem ser na mão. Pois é, você faz. A imagem do Google Earth vai ser apenas um apoio para você, na imagem, você locar essas placas. Então, você vai fazendo um Ah, sim. desenhozinho dessas placas que você encontrar. Se você quiser, além disso, ainda pode bater uma foto e colocar essa foto do lado do seu mapa para falar, eu estive aqui. Mais ou menos isso. Entendi. Obrigada, viu, Tuller? Bom, é pena que a gente não está junto para poder fazer junto esse exercício, que é bem interessante. Eu vou fechar aqui, só um momento. Não acabou não, tá? Vai acabar em 5 minutos.
Bem, então, pessoal, seguinte. Nesse momento, então, a gente chega ao fim da disciplina. Eu recebo de vocês agora, até sexta-feira, o TP10. Eu creio que dentro do possível, né, foi o que a gente conseguiu transmitir. Foi o melhor? Com certeza não. Foi o que foi possível. Eu acho que numa disciplina, turma, que a gente tenha, não precisa ser projetos. Eu já até disse isso aqui com vocês. Qualquer disciplina, ela não se encerra quando o professor diz que acabou o conteúdo. O conteúdo, na verdade, ele não acaba. Você meio que trunca o assunto, porque você tem que ter outros conhecimentos da sua profissão. Se um dia você cair na área de projetos, é o momento talvez de relembrar, de revisar, de reaprender e de estudar mais. Então, às vezes na universidade, a gente aprende um pouquinho de cada coisa. Você não aprende muito de uma coisa só. Você aprende um pouco de cada coisa. Fala assim, mas isso é no Cefet? Não, isso é em qualquer curso de qualquer universidade do mundo. Então, a última mensagem que vou passar para vocês é assim. Esses meses que passaram, esses 3 meses, 4 meses, eu construí uma disciplina de projetos automatizados, uma disciplina optativa, que vai ser fornecida no Departamento de Engenharia de Transportes, onde eu sou lotado, né? De onde eu sou. Eu não sei como é que é a possibilidade de que vocês possam fazer essa disciplina como optativa. Eu não sei, assim, sinceramente não sei como é que é essa burocracia dentro do Cefet. Mas se lá na frente, um de vocês formandos, né, porque é uma disciplina, vamos dizer, mais para adiante, quererem, ou a gente se reencontrar, vai ser um prazer. Se não, a vida segue. A vida segue e vocês vão aprender outras coisas de outros assuntos. Então, eu espero que, pelo menos com esses exercícios práticos, vocês tenham aprendido alguma coisa. Não me interessa se a nota. A nota que eu dei, 10, eu daria mesmo se fosse presencial, porque para mim o mais importante é que a pessoa fez o exercício. Se ela já botou a mão no mouse, assim, ó, e já tentou abrir um CAD, ela já está aprendendo. Se alguns de vocês nem tinham noção de fazer um risco no CAD, e se foi forçado a fazer pelo menos um traço, isso já é aprendizado. Isso é já sair da estaca zero, que é uma nota zero, e quando você dá um passo que é além do zero, para mim já é 10. Tá bom? Então não se importem com a nota, mas isso é um pensamento que eu tenho. Lógico que a gente deve sempre alcançar, tentar buscar o 10. Mas o 10 para mim já é a tentativa de ter feito. Beleza? Então eu espero que vocês tenham sucesso na sequência de vocês. Certamente, no próximo semestre, eu vou estar aí com a turma de novo. Eu vou estar com essa disciplina de novo, aí na unidade de vocês. Porque deve ser, quer dizer, muito provável que seja ainda no ensino remoto. Então, é assim que vai se seguir. Então, essas são as palavras finais e estou indo tomar minha cerveja. Alguém quer falar alguma coisa? Manifestar? Obrigado, Tuller, pela oportunidade de ofertar a disciplina para a gente, né, de Curvelo, que a gente pôde aprender bastante. Eu acho que por você estar no departamento de transporte, a gente pode ter uma visão assim bem específica, bem bacana assim da matéria.
Então, acho que é só agradecer mesmo a oportunidade de ter aberto para a nossa turma de Curvelo, que foi bem importante para a nossa formação, principalmente nesse período de ensino remoto. Então, agradecer mesmo. Isso aí, Henrique. Te vejo aqui em Belo Horizonte, qualquer hora. Beleza, um abraço. Abraço. Se não houver mais ninguém, estamos indo embora. Ok, então. Então, bom descanso para vocês. Boa semana e a gente se vê nos corredores do Cefet. Tchau. Muito obrigada, turma. Obrigada. Bom, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.